Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, gente boa, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. Nosso querido J.R. Vargas está exercendo as suas funções eclesiásticas. Bonito isso, né? Pois é, e por isso hoje estou aqui com você. Vai ter que me aturar hoje, hein? Hoje é segunda-feira, 17 de julho de 2017. A nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho. A nossa querida Marcela Bastos, a Fabiane Valadão, a nossa querida Fabi, o nosso querido Jair Cardoso, índio domesticado, a nossa querida Catita, a nossa querida Cátia Regina, a nossa Catita, também participando aqui com a gente de toda a nossa equipe do Debate 93, em que você também faz parte dela, já que você, ouvinte amado, manda suas perguntas, faz os seus questionamentos e nós levamos a efeito aqui no nosso Debate 93. Assuntos maravilhosos de hoje, recebendo pessoas sensacionais para falarmos sobre esses assuntos aqui no Debate 93. E atenção, numa discussão provocada por um ciúme, um pastor do Amazonas estrangulou a esposa por ciúme. Um deles estava com ciúme e a gente vai falar disso já já. A pergunta que faz é: o ciúme já fez com que você perdesse a cabeça? Conhece a história de pessoas que por causa do ciúme acabaram com suas vidas? E a Bíblia em Provérbios diz, Provérbios 6:34, que o ciúme desperta a fúria. Como fugir das armadilhas desse sentimento, que traz ressentimentos também? A outra pergunta é sobre pais que engordam seus filhos, está engordando a cria. E a gente antigamente achava bonitinho, quando via aquela criança toda rechonchudinha, toda gordinha, a gente achava uma coisa mais linda do mundo, bebê Michelin, como se diz. Pois é, só que acaba trazendo problemas muito sérios, porque essa criança cresce, e o hábito cresce com ela. Assim a pergunta vem: você é assim? Come para acalmar as suas emoções? Aliás, como é que a gente percebe que está descontando as nossas emoções na comida, nas compras, nos outros, ou em qualquer outro tipo de hábito? Qual é o segredo para lidar bem com as emoções que afetam o nosso dia a dia? Em todo momento a gente acaba sendo levado a procurar alguma coisa para dar vazão à nossa frustração, à nossa emoção. E aí? Como é que fica esse trem todo, hein? Pois muito bem, esses são alguns dos assuntos, mas o assunto nesse momento é o seguinte: a minha mãe sempre orou para que o meu noivado não desse certo. Mas meu noivo e eu sempre entendemos ser essa a vontade de Deus para nossa vida, até que nada mais deu certo. E hoje está cada um para o seu lado. Deus ouve a oração contrária, gente. Se a oração é a chave que move a mão de Deus, eu devo temer aqueles que oram contra mim? Uma prece pode mudar a vontade de Deus? Como entender que Deus voltou atrás em algo que eu achei que Ele mesmo havia confirmado? Eita, nós, eu não queria estar na pele dos debatedores, mas eu estou aqui para aprender também. Então vamos lá. Começando pela ordem aqui dos nossos debatedores, reverendo Felipe Teles, da Igreja Presbiteriana Raízes. Muito bom dia, reverendo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid, queridos debatedores aqui, os nossos ouvintes. O assunto hoje, como você falou aí, é quente. Acho que essa é uma pergunta que está permeando a cabeça das pessoas o tempo inteiro, sobre a questão da oração, da mudança da vontade de Deus. Mas a principal coisa que acho que é importante a gente destacar para a gente começar a falar aqui é que Deus não é um Deus que está passivo, esperando que a nossa vontade possa ser externada para que Ele possa fazer alguma coisa. E muitas vezes as pessoas encaram a oração dessa maneira, inclusive com essa frase aqui: a oração é a chave que move a mão de Deus, que dá a impressão disso, que Deus está assim: o que eu vou fazer hoje? Peraí, vamos ouvir a oração do Cid. Aí a Marcela ora com uma outra coisa que não tem a ver, que vai de encontro aquilo que você acabou de falar. Mais ou menos assim: Deus me dá cabelo, põe cabelo na minha cabeça. A Marcela diz: não, já me acostumei com ele careca. Ou oração de jogador de futebol, né? Senhor, dá vitória nesse jogo, o outro também, ó, aí fica uma impressão de que Deus fica assim: cara, o que eu vou fazer? Aí as saídas dos seres humanos, né, poxa, então eu vou fazer uma oração mais forte, vou fazer uma campanha melhor, eu vou fazer mais jejum, como se de fato Deus estivesse ali, quem é que competindo, esperando a competição de nós, filhos deles, para saber qual
qual é a direção daquilo que ele vai fazer. E aí a gente não pode olhar para a Bíblia e ver um Deus que é descrito do início ao fim como tendo o controle de todas as coisas, soberano. Antes da fundação do mundo ele já nos conhecia, já nos conhece todos os nossos dias. Como é que ele está esperando que a gente pense e fale e diga para ele alguma coisa para ele saber o que ele vai fazer? É uma diminuição muito grande sobre a pessoa de Deus. Mas ao mesmo tempo, Cid, a gente não pode com isso fazer com que isso seja um desestímulo por orar. Até pelo contrário, é porque ele é soberano, porque ele é bom, porque ele é poderoso, porque ele sabe que eu oro, porque eu peço. É porque ele quem resolve todas as coisas, é porque ele está no controle de todas as coisas e principalmente porque eu quero me relacionar com esse Deus. Agora, diante disso, ele não pode acreditar, até olhando isso, nessa oração contrária que faz com que Deus seja responsivo aos nossos sentimentos. E ele não é assim, ele é ativo. Não é nosso escravo, né? Entre nós, ela que deve ouvir muito dessa coisa, mas eu achava que era vontade de Deus, agora não é mais e tal. Vanessa Tanaka, minha querida irmã, minha vizinha, inclusive, ela é líder dos adolescentes da Advec, que aliás a gente está em êxtase ainda, né? Ainda está sob efeito desses últimos dias lá, né, Vanessa? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Cid, meu vizinho. Realmente, esse final de semana foi maravilhoso. Nossa conferência da juventude Ignição foi uma bênção. Deus abençoe todos os jovens e adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Muito feliz por estar aqui mais uma vez nesse debate com um tema tão bacana, tão atual. E eu destaco aqui essa parte da minha mãe sempre orou. Oração de mãe é uma benção. Eu acredito que não seja nem uma oração contrária, seja uma oração a favor, né? Oração de mãe, né? Então acho que a gente pode também conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui. E como é que você entende essa coisa? Como é que você acha que essa moça, ela tá tão na confusão? Porque a mãe dela orou e ela tá achando que a mãe fez uma oração contrária. Quer dizer, contrária ao que ela achou que seria correto, porque ela e o noivo estão lá e tal. Ela sempre orou contra o noivado, a mãe sempre orou contra o noivado. Será que a mãe viu coisas que ela não tá vendo? Pois é, a mãe sempre vê, né? Mãe e pai sempre enxergam algo que o filho, de repente, não está vendo. A gente, como pais e mães, a gente tem mais experiência do que os filhos e muitas vezes eu já passei por isso na minha vida, né? Eu fui noiva de um rapaz e minha mãe sempre falava, não é pra você, olha aí, acorda, desperta, e realmente não era pra mim, né? Então acho que a gente tem que estar atento à voz dos nossos pais também, porque às vezes a gente busca muito resposta no céu e a resposta está do nosso lado. A gente busca muito respostas para as coisas que são escolhas nossas, né? Então, eu acredito nisso aí também. Guarda isso aí, hein? Guarda essa palavra que a Vanessa falou sobre a gente tá buscando a resposta no céu, quando a resposta está do nosso lado ali. Deus já mostrou e você não viu ainda, hein? Entre nós também, meu querido amigo pastor Marcelo Glésia, da Igreja Viva, em Pendotiba. Marcelão, quanto tempo, meu irmão? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Jota. É o Cid. Eu continuo te amando, tá? É o Cid. Cid, eu vou fazer uma profecia agora. Essa profecia há de se cumprir. Fala aí, o que é? Um dia eu terei os seus cabelos. Tô vendo isso. Tá no caminho certinho já. Não muda de assunto, não. Fala sobre o assunto do debate. Tá certo, Cid. Cid, eu achei interessante, se você me permite, é óbvio. Claro, claro. A última frase aqui do texto, onde ela diz: como entender que Deus voltou atrás em algo que eu achei que ele mesmo havia confirmado? E aí tem duas questões nessa frase que eu quero chamar a atenção. A primeira questão é ela dizer Deus voltou atrás, e aí a segunda questão é algo que ele havia confirmado. No coração dessa moça, ela tinha certeza absoluta que ela estava no centro da vontade de Deus quando ela estava noiva desse rapaz. E esse é um problema gravíssimo, porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Muitas vezes a vontade de Deus, ela é implantada no nosso coração, e o que nós temos e o que nós sentimos é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas muitas vezes o que nós queremos e desejamos não é a vontade de Deus. Vide Jesus no Getsemane, quando ele vira e diz como homem: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. A vontade dele como homem era uma, a vontade de Deus era outra. E aqui o que dá a entender é que ela tinha certeza absoluta que ela estava na vontade de Deus, e Deus mudou a vontade dele em atenção à oração da mãe. Por que ela não pensa de um modo mais claro e mais simples e tenta entender que Deus não mudou a vontade dele através das orações da mãe, mas Deus fez a vontade dele através das orações da mãe, e ela que não estava no centro da vontade de Deus? E aqui eu quero ressaltar de forma clara o que eu penso sobre esse assunto. Eu não acredito que a oração muda a vontade de Deus, eu acredito que a vontade de Deus é feita através das nossas orações, quando o nosso coração está em sincronia com o coração de Deus. Portanto,
não é ela que estava no centro da vontade de Deus. Era a mãe que estava orando por aquilo que Deus havia posto no coração dela, que era a vontade de Deus. A vontade de Deus era o fim daquele noivado. E a mãe estava orando pela vontade de Deus. Portanto, Deus não mudou de ideia, Deus não se arrependeu, Deus não voltou atrás. Era simplesmente o fato de que talvez quem estivesse fora da vontade de Deus fosse ela, e as orações da mãe fossem orações segundo o coração de Deus. Possivelmente a salvação dela, né? Entre nós também está o querido pastor Alex Pinheiro Soares, da Igreja Assembleia de Deus, Bom Sucesso, filial em Jacarepaguá, que diz que é terra que emana leite e mel lá. Por que o pessoal fala isso lá, pastor? Bom dia. Lá é manto, lá é fogo. Manto, lá. É mesmo, né? Lá, quando o cara já passa ali o túnel ali amarelo, já entra falando em língua, entendeu? Eu digo lá na igreja, nossa igreja é uma igreja nova, tem 4 meses ali em Jacarepaguá. Do mesmo se você não gosta de unção, não passa nem na Jeremário Dantas. O cara já passa, já é batizado. Sabe que eu morei muito tempo na Jeremário Dantas, né? Eu acho que eu peguei a unção de lá. Né? Eu percebi. O senhor falando aqui agora, eu estava já... Você tô parecendo até o dedé dos arrebatados aqui hoje. Bom dia, Cid. Bom dia, debatedores. Que alegria estar com vocês. É chato ficar por último, porque os caras já falam tudo. E aí você fica procurando assim, o que eu vou falar? Não, tem gente que acha melhor porque já aprendeu tudo e só tem que levar vamos lá. Continuar administrando. A gente precisa entender essa questão do relacionamento, que a gente busca um relacionamento e nesse relacionamento, no namoro, no noivado, a gente ora pedindo de Deus a sua vontade. Só que a gente esquece de, além de buscar em Deus a sua vontade, a gente analisar esse companheiro ou essa companheira, ver o comportamento, ver os propósitos, ver o pensamento, ver como é que ele se comporta nos relacionamentos familiares. Às vezes a gente espiritualiza tanta coisa e esquece de colocar um pouquinho na terra, no chão, e pesar esse comportamento. E como foi dito aqui pela Vanessa, pelos debatedores, mamãe tem a capacidade de olhar com outro olhar. E eu não consigo entender uma mãe, que é mãe, que não tem o melhor para o filho, que não busque o melhor para esse filho. Né? Eu não consigo entender um pai que não vai buscar um relacionamento perfeito, né? Se é que eu posso dizer assim para esse filho. E quando essa mãe diz para essa filha que está na hora dela romper com esse relacionamento, o que a filha vai fazer? Vai espiritualizar. Vai colocar na conta de Deus. Não. Deus que mudou a posição dele. Não é verdade. É a gente olhar esse comportamento para depois, num gabinete pastoral e num relacionamento de um bate-papo, a gente não ouvir, estou em crise no casamento. Porque todo casamento passa por um processo de ajustamento natural. E se esse casamento não estiver embasado na minha convicção, de quem eu quero, de quem eu amo, na aprovação dos pais, quando esse ajustamento chegar, e ele vai chegar, aí a mamãe vai dizer assim, aquela bendita e abençoada frase, eu te disse. E aí, chora. Amém? Senta e chora, como se diz, né? Tem um ouvinte que diz assim, a gente vai entrar direto para a mesa, eu diz assim, ó, essas ditas orações contrárias para que Deus faça a nossa vontade. Mas essas pessoas que fazem dessa forma não conhecem que Deus é soberano e a vontade dele é que prevalece. É a famosa macumba gospel, né? Eu já ouvi de um amigo que falou o seguinte, ele estava saindo da igreja dele, aí ele falou assim, aí eu falei, por que você está saindo da sua igreja e tal? Ele era pastor, aí ele falou assim, porque eu percebi que meu pastor estava fazendo uma maracutaia aí qualquer. Eu falei assim, rapaz, que coisa horrível e tal, acho que você tinha que denunciar. Aí ele falou o seguinte pra mim, falou, eu não vou denunciar não, porque de repente ele começa a fazer uma oração contrária contra mim e eu não sei o que vai acontecer, com aquela ideia de cobertura espiritual, de que se você sai, o pastor, você tá fora da graça de Deus. E olha que loucura, que quanta gente de repente está ouvindo a gente, com essa mesma percepção, de que fica com medo de Deus fazer a vontade do pastor, do líder, do cara, da mãe, como se a gente pudesse manipular Deus, inclusive, para fazer uma coisa ruim contra a gente, né? Isso é uma coisa terrível quando a gente olha por esse olhar, que na verdade o que está errado é o coração, na verdade, dessa história que eu acabei de contar do pastor, como a gente falou aqui, o coração dessa pessoa que é enganoso, distante, separado de Deus e que está confundindo aí aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja com a vontade de Deus. É a macumba gospel com a minha. Sabe, Cid, há uma busca incessante pela felicidade no ser humano geral. Mas no nosso meio evangélico, talvez essa busca incessante tenha alguns outros nomes, como prosperidade, etc. E nessa busca incessante pela minha felicidade, pela minha prosperidade, onde eu quero ter dinheiro, onde eu quero ter casa, onde eu quero ter carro, eu faço de Deus o supremo banqueiro, o supremo provedor daquilo que eu quero. E as orações se tornam um cartão de débito, um cartão de crédito, onde eu vou sacar de Deus aquilo que eu preciso.
há uma inversão de valores, porque ao invés de eu viver para a glória de Deus, Deus é que vive para a minha glória. Ao invés de eu usar as orações para fazer a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra, mesmo que sejam contrárias à minha vontade, momentaneamente não me traga alegria, como foi o caso de Jesus no Getsemane, eu uso a oração para fazer com que Deus faça a minha vontade e me traga felicidade e alegria, mesmo que seja contra a vontade dele e os propósitos dele. É bom entender que muitos heróis da Bíblia, se não quase todos, não tiveram alegria e felicidade em suas vidas e tiveram mortes horrorosas. Nenhum deles foi absolutamente rico, nenhum deles foi absolutamente poderoso, e muitos deles sofreram a vida inteira e mesmo assim foram absolutamente fiéis a Deus e oravam. Portanto, a oração não é o meio que Deus usa para me trazer felicidade ou prosperidade. A oração é o meio que Deus usa para que o reino dele venha à terra e se faça cumprir na terra. Resumindo, a oração muito mais é do que revelar a minha vontade para Deus, ela é a maneira de Deus revelar a sua vontade para mim. Porque o camarada pega aquele texto lá de João, que Jesus declarou, se vós estiveres em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedei tudo o que quiser e vos será feito. Só que o cara esquece de entender que o será feito está vinculado a ele estar em mim, eu estar nele e nós andarmos em comunhão. Exatamente. Quando eu caminho em comunhão com Deus, a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. E eles tem uma parte aqui em 1 João capítulo 5, versículo 14, que diz que essa é essa nossa confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Exatamente. né? O pessoal não frisa esse pedacinho aqui, a sua vontade, a vontade de Deus. Deus já sabe o que vai acontecer hoje com a minha vida, já sabe o que vai acontecer, sabe o que aconteceu ontem, sabe o que vai acontecer no futuro. Tudo está no controle de Deus, nada foge do controle de Deus. Então, eu acredito que a gente precisa aprender a alinhar os nossos pensamentos com o pensamento de Deus. Alinhando esse pensamento aí, a nossa oração com certeza vai ser atendida. Quer ver outro texto também, que às vezes é usado dessa maneira? É o agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Que vai na mesma pegada que o pastor Alex falou. Então, pensa assim, poxa, eu vou me agradar em Deus. Quais são esses desejos do coração? E aí eu vou fazer, aí Deus vai fazer tudo que o meu coração está aqui mandando. Mas quando eu me agrado do Senhor, ele vai mudar os meus desejos para que os meus desejos, aquela coisa assim que o pastor Marcelo falou, que seja a vontade de Deus. E não uma coisa de assim, pô, eu desejo uma Ferrari, quero uma Ferrari, então vou fazer tudo que Deus quer, essa barganha, e aí ele vai me dar aquela minha Ferrari que eu desejo. Não, no momento que eu me agrado dele, ele vai mudar meu coração, minhas prioridades, ele vai deixar de ser o meu banqueiro, vai deixar de ser esse provedor daquilo que eu desejo e vai se tornar um Deus que vai me falar, vai me explicar e vai me fazer apaixonar pela vontade dele. E no final da história, talvez eu nem queira mais uma Ferrari. Nem queira mais. E aí você tá ligado àquele texto de Jesus onde ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vão serão acrescentadas. O que a gente tem hoje é, eu vou buscar em primeiro lugar as demais coisas e se sobrar tempo, eu vou buscar o reino de Deus. E olha, Cid, que a gente nem tocou naquele que para mim é o principal aspecto da oração. Porque para mim a oração é petição, a oração é clamor, a oração é intercessão, mas para mim o ponto central da oração é que a oração é o principal meio através do qual nós temos comunhão com o nosso Pai Celestial que deseja Estamos em sintonia, pastor, eu ia falar exatamente sobre isso, nossa intimidade com No Jardim do Éden, Deus andava com Adão na viração do dia. E ali talvez não houvesse petição nenhuma, era o simples desejo de um estar na presença do outro. E hoje, através de Jesus, nós podemos voltar a andar com Deus na viração do dia. E essa comunhão, essa intimidade, ela é refletida pela primeira palavra do Pai Nosso. Quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orarem, ele vai dizer, olha, quando vocês orarem, digam Pai. E a expressão aramaica Abba, que era a expressão usada dentro de casa, de um relacionamento de um filhinho com o seu pai. Era uma expressão de intimidade que os judeus não usavam. Portanto, quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orarem, a primeira coisa que ele quer ensinar é, tenham intimidade amorosa com Deus. Porque se tiverem intimidade amorosa com Deus, as coisas vão ser mais fáceis e vão fluir de um modo mais rápido. Agora, a intimidade, só para não perder esse gancho, que a intimidade com Deus, ela passa por você conhecê-lo. E conhecendo, você acaba conhecendo a palavra dele e ela faz efeito na tua vida. Só que, por exemplo, essa primeira palavra que vocês falaram, quanto agrada-te do Senhor. Muita gente pensa o seguinte, eu me agrado de Deus, então, eu gosto de Deus, eu amo a Deus, então ele vai me atender, né? Ele, Não, mas é bem mais amplo do que isso, né? Deixa Deus se agradar de você, né? Nessa questão aqui do relacionamento, porque talvez possa ser alguém dizendo, não, mas eu estou namorando, como saber a vontade de Deus no meu namoro, no meu noivado? Eu tenho um texto, se não me falha a memória, livro de João, que diz assim, vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Às vezes a gente precisa pedir Deus resposta ou confirmação de uma coisa que ele já está mostrando pra gente, sabe? E nessa intimidade, eu vou estar em tão sintonia com Deus que eu vou saber o que é bom e o que não é bom para mim.
E a partir daí eu vou saber se eu continuo ou não. Porque tem gente que entra na crise do relacionamento, não, se eu não, se não for isso, eu vou ficar pra titi, meus amigos estão namorando, minhas amigas estão namorando, e eu tenho alguém pra estar. E aí a gente, naquele afã de ter alguém, não para analisar isso. E a cada dia aumenta o número de divórcios, a cada dia aumenta gente que tá, o casamento acabando. Então você que está namorando, você que está noivo, a minha palavra para você é, ore sim, busque da vontade de Deus sim, mas analise. Olhe, vê se a pessoa tem os mesmos projetos que você, os mesmos ideais que você, as pessoas querem a mesma coisa, se ama Deus tanto quanto você, ou mais do que você, porque senão a gente fica buscando de Deus uma resposta, e eu falava isso ontem na igreja, e a gente fica caçando, vai num lugar, vai no outro, vai num culto, vai no outro, até ouvir o que a gente quer ouvir. O que quer ouvir, né? E aí para poder ratificar a nossa decisão. Então, em sintonia com Deus, em intimidade, eu vou entender o melhor para mim. Cid, eu acredito que a gente precisa entender que os jovens, né, os nossos jovens adolescentes, a nossa querida população que está ouvindo aí, a gente precisa discernir o que é o fogo da paixão e o que é o fogo do Espírito Santo, né? Quando a gente deixar o fogo do Espírito Santo prevalecer na nossa vida, aí eu acredito que a gente vai estar em sintonia com Deus e as nossas orações vão ser ouvidas. Não só as nossas orações, mas a nossa vida cheia do Espírito Santo nos leva a ter uma vida de intimidade com Deus. E eu acredito que a gente precisa de uma juventude, de uma galera avivada, cheia de Deus, para viver os sonhos e projetos de Deus para a vida deles. Eu fico pensando também, tem esse vou ler daqui, mas antes eu preciso falar isso aqui. É que, por exemplo, a gente imagina, no caso, essa mãe que sempre orou para que o noivado dessa menina acabasse. E realmente o noivado acabou. Hoje a menina disse que está cada um para o seu lado. Eu imagino como é que deve estar o relacionamento dessa filha com essa mãe, dessa mãe com essa filha, desse pai que de repente aquele pai, pela definição do filho ou da filha, caiu um lenço aí, pelo barulho azul, hein? Pai castrador ou mãe castradora, porque está orando e não quer que eu tenha a minha felicidade. Só que, como a Vanessa disse, todo mundo que concordou aqui, geralmente os pais, como já passaram por aquela idade algumas vezes, ou só uma vez ou duas, mas passaram por aquela idade, sabe exatamente onde aquilo vai dar. Como é que fica nesse caso para essa moça que provavelmente esteja nos ouvindo agora? Como é que a gente faz para que a gente consiga costurar novamente o relacionamento dela com a mãe, mostrando ela que não existe a questão de oração contrária, existe a oração que faz efeito e a oração que é insípida, porque não tem nada a ver com a vontade de Deus. Como é que a gente consegue trazer de volta o relacionamento dessa, que fica partido, querendo ou não fica partido o relacionamento entre mãe e filha, quando a mãe ora para que aquele relacionamento acabe, e de repente o relacionamento acabou, e parece que foi por causa da oração da minha mãe é macumbeira gospel. Como é que a gente reconstrói esse relacionamento? Eu vou dar um exemplo aqui, um pouco diferente disso, só para entender. Eu me lembro que eu era garoto, eu queria muito no Maracanã ver um jogo, né? Eu torço pro Vasco, orar pelo Vasco. Hoje, orar pelo Vasco. E aí meu pai não deixou eu ir no dia. Não, tu não vai. Eu queria muito ir, eu fiquei irado. Eu quero ir. Não fui. E aí, amigos que foram, tiveram uma luta lá de briga, tiveram que correr, e foi uma doideira. E aí eu falei assim, rapaz, não é que meu pai estava com razão? Eu acho que tem coisas que o tempo vai dizer para essa menina. Poxa, mamãe tinha razão. Mamãe estava certa. Realmente aquele rapaz não era o rapaz para mim. A partir do resultado do rapaz, ou a partir de alguém que ela vai encontrar e que vai fazê-la muito mais feliz, muito mais completa diante daquilo que Deus tem para ela. Então tem coisas que eu entendo que o tempo vai confirmar que mamãe estava certa. E eu acho que é uma coisa também importante. Agora até falando para a mãe, Cid. Na verdade, a mãe, ela precisa fazer, obviamente, aquilo que é possível para ter um bom relacionamento com a filha. Agora, ela não pode ser refém da reação da filha. Que eu quero dizer que os pais, né, uma velha discussão aí que a gente tem cada vez mais ressaltado aqui, de que é importante a gente cultivar o relacionamento, o afeto, aquelas coisas carinhosas com os nossos filhos, mas ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de lado o nosso papel de respeito e de ensino. Então, se essa mãe falou a coisa certa, fez a coisa certa, e aí a filha agora hoje, de algum tempo, está esperneando por causa das coisas que aconteceram, e é normal que isso aconteça, ela não pode, de alguma maneira, também trazer 1000 desculpas pelo que ela fez, com oração e como conselho, porque ela está no papel dela. Ela está no papel de muitas vezes frustrar a filha, está no papel de muitas vezes chatear a filha
com a verdade, com o conselho, com a sabedoria. Então, com a mãe também, o conselho para a mãe é: aguenta um pouco. É natural que ela fique assim. Agora, mantenha firme a sua posição, para você também não ficar refém dela, do tipo assim: ai, minha filhinha, você ficou chateada, você ficou triste, e aí de repente começa a querer voltar atrás, quem sabe a gente não pode falar com o seu novo, coisa parecida. E a filha, acho que o pastor Alex falou aqui, né? A gente é o tempo que vai mostrar lá na frente que talvez seja esse o grande livramento. Mas vai lembrar a gente dessa ideia de pais e filhos. Pais, não esqueçam, vocês são mestres dos seus filhos, treinadores dos seus filhos, gente sábia para os seus filhos. Vocês serão odiados muitas vezes por falarem a verdade, vocês serão não queridos muitas vezes, e não tente conquistar um lugar de ser querido em detrimento de você, ou porque você não quer, e não dar um bom conselho ou uma boa sabedoria ou a verdade em função disso. E muitos pais estão sendo refém dos seus filhos, pastor. Eu tenho vivido isso, conversando com pais de adolescentes. Mas o que eu faço? Outro dia uma adolescente veio porque a mãe tirou o celular porque ela fez alguma coisa e ela falou: se você não me devolver meu celular, eu vou sair de casa. Eu falei: ai, filhinha, daqui a 3 minutos ela volta, né? Então, assim, muitas vezes nós nos tornamos refém dos nossos filhos. E os filhos precisam entender um versículo lindo que está decorado aí na sua mente, né? Que os filhos precisam honrar os seus pais. E não tem detalhe: honra seu pai se ele for bonzinho, se ele for bonitinho, limpinho, cheirosinho. Não, é honrar o seu pai. E eu acredito que quando ele honra o pai, ele respeita o pai, a opinião do seu pai, o jeito que seu pai tá o guiando, tá tratando e tá colocando ele dentro dali, cumprindo o que ele tá propondo, eu acredito que esse filho vai ser abençoado. Eu creio nisso, que quando... Isso é bíblico. Filhos, honrem seus pais, para que seus dias se prolonguem na face da terra. Então, esse filho, essa filha que ouviu a mãe e que, de repente, obedeceu, que deveria obedecer, de repente não deveria obedecer, ela, com certeza, vai ser honrada por essa escolha de ter ouvido. Lá na frente, ela vai entender. Fala assim: eu obedeci a minha mãe, obedeci o meu pai, honrei os meus pais e eu vou ser abençoado por essa escolha. Aí, a última pergunta que eu faço sobre esse tema é o seguinte, só para o ouvinte entender. Uma prece pode mudar a vontade de Deus? Sim ou não? Não. Para mim a resposta é não. A prece não muda a vontade de Deus. Ela muda a nossa vontade, ela muda a nossa percepção sobre a vontade de Deus, mas eu não consigo imaginar um Deus cujas não há dele trevas, nem sombra, nem variação alguma. Ele vai ficar pensando o que ele vai fazer hoje, mas de repente, de acordo com o que o ser humano vai fazer, ele vai fazer uma outra coisa. Esse não é a descrição do nosso Deus. Cid, tem um filme chamado Terra de Sombras, que conta a história, uma parte da vida de um escritor. É do meu tempo, não, isso aí. É do seu tempo, sim. Conta a parte da vida de um escritor cristão chamado C.S. Lewis. E a esposa dele está com câncer. Mais tarde ela vem a falecer e ele está na capela da faculdade orando, e o pastor vira para ele e pergunta: você acredita realmente que ela pode ser curada? Você acredita que as suas orações podem mudar a Deus? E ele vira e responde: as minhas orações não mudam a Deus, as minhas orações mudam a mim mesmo. Então, para mim, esse é o ponto principal. Muito bem, agora no Rio são 11h30, 11h30, e nós estamos juntos aqui no nosso Debate 93, a rádio do povo mais feliz e abençoado do planeta, gente boa. De volta com o nosso Debate 93. Agora, gente, uma discussão provocada pelo ciúme fez com que um pastor lá no Amazonas, ele matasse a sua esposa estrangulada. José Lasmar é o nome dele. Ele confessou que houve um desentendimento entre ele e sua esposa Rose Cleide, que queria pegar o celular da mão dele. E olha o celular de novo no centro da situação, hein? E ele, irritado, a estrangulou. Em depoimento à polícia, o homem contou que deixou a esposa inconsciente. E só depois de alguns minutos é que ele se deu conta de que ela estava morta. Após a justiça expedir o mandado de prisão, José Lasmar, réu, confesso, não foi visto mais não. E agora é procurado pelo assassinato da esposa. Só que, nesse meio tempo, ele tentou se desfazer do corpo da esposa, inventando uma cena
acho que ele assistiu muito CSI ou Criminal Minds, alguma coisa assim. Ele levou a esposa para um local e a amarrou totalmente e a deixou presa a uma árvore. Premeditou um pouco da situação, né? Já que ela já estava morta, então vou inventar uma novelinha em cima. A questão toda é que agora ele está desaparecido, está sendo procurado pelo assassinato da esposa. A pergunta que fica é: o ciúme já fez com que você perdesse a cabeça? Conhece a história de pessoas que por causa do ciúme acabaram com sua vida? A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 6, e o verso 34, que o ciúme desperta a fúria. E aí, como é que a gente faz para fugir das armadilhas desse sentimento? É uma situação que deixa a gente assim meio perplexo. Como é que pode uma pessoa que prega o amor, prega a mansidão, prega a temperança, o equilíbrio, de repente estrangula sua esposa? A situação também de uma esposa que de repente quer pegar o celular do esposo, que pela atitude dele parece que comprovou que ela devia ter alguma desconfiança. Me parece que o ciúme era por parte dela, mas o total destempero por parte dele. O que nós falamos sobre esse assunto, gente? Bom, eu vou dar minha opinião de mulher aqui, né? Porque mulher aqui é ciumenta, né, gente? Normalmente a mulher que normalmente fica furiosa com algumas situações, mas eu acredito que quando você zera pendências com o teu passado, a gente estuda isso, né? Terapia de família. Quando a gente zera pendências com o nosso passado, quando a gente se resolve emocionalmente, a gente entra num futuro relacionamento com pendências zeradas e a gente consegue se resolver emocionalmente. Então, eu acredito que, de repente, esse pastor, né? Vamos chamar ele de pastor, né? Vamos chamar ele de pastor. Ele deveria ter alguma coisa mal resolvida e ali na hora ele não soube se controlar emocionalmente e partiu ali por puro impulso. De repente não seria a opção dele fazer isso e ele se desesperou e quando ele viu ele já tinha feito. Mas eu acredito que em relação ao ciúme, eu já passei por uma situação complicada em relação ao ciúme, né, gente? Porque a gente é mulher, a gente é complicadinha, né? Graças a Deus me curou, zerei pendências com o meu passado. Graças a Deus. É o jeitinho mineiro de falar. E a gente precisa realmente entender que Deus, ele é o centro das nossas emoções. E quando Deus não está no centro das nossas emoções, as nossas emoções vão ficar desorganizadas, desconectadas. E aí entra o ciúme, entra a fúria. Você sabe que tem um ouvinte que diz assim, eu vou fazer sempre assim, vou ouvir a opinião de cada um, mas também tem algumas opiniões dos nossos ouvintes que só pra gente contextualizar que não é uma coisa tão incomum assim não. É muito mais comum do que a gente imagina. Gente, rapaz, eu passei por isso, eu era tão possessiva, que mantive meu esposo em cárcere privado. Jesus. Tranquei a porta em uma briga que eu tive com ele, não deixei ele sair nem pra trabalhar, pra nada. Aí ele tentou ligar para os meus pais e eu quebrei o celular dele. Eu fiquei com medo dessa moça aqui agora. Ele começou a gritar. E eu fui e taquei álcool nele. Quando eu ia riscar o fósforo... Meu Deus. Que isso, cara? Minha filha, procura teu pastor. Meus pais chegaram. Graças a Deus. Chegaram Esse cara porque... deixou ela fazer tudo isso e não, aqui não, passivamente... escuta. Meus pais chegaram porque eu já estavam indo lá sem saber de nada. Eles nem viram a mensagem do meu marido. E então, foi que meus pais quebraram a porta. Meu pai me segurou e meu esposo se mandou. Depois disso, eu entrei para a igreja e nós hoje estamos juntos caminhando, eu e ele na casa do Senhor. Gente, olha que situação. Mas olha só. Oi. Limites são quebrados muitas vezes porque as outras pessoas permitem que limites sejam quebrados. Como é que o cara deixa a mulher pegar álcool e tacar álcool nele? Como é que o cara não quebra a porta, não pega uma chave de fenda, tira a maçaneta da porta? Até eu, que sou péssimo em serviços manuais, sei tirar a maçaneta da porta e abrir. Como é que o cara não faz, não pensa nas coisas dessas? Aí depois encontra a chave que estava no bolso, né? O cara, entendeu? Isso aconteceu porque o cara... Muitas vezes o cara foi deixando que os limites fossem sendo quebrados. O cara não se impôs. Porque se ele tivesse se imposto desde o início, talvez ela não precisasse nem pegar no álcool para tacar nele. Eu acredito muito que o ciúme ele venha da insegurança. Né? Ele vem muito do que eu não acredito quem eu sou de verdade. Então eu acredito que a insegurança tem levado, eu vou tocar mais uma vez no assunto de jovens e adolescentes, porque são galera ciumentinha, né? De vez em quando aí termina um namoro, termina um noivado por causa do bendito ciúme, porque não confiava naquela pessoa. Não confiava porque me dava indícios de que estava me traindo, me dava indício, de repente o cara é o santo de Jeová,
mas a pessoa já está com tanta caraminhola na cabeça, teve uma família, teve um pai que traiu a mãe, como foi o meu caso, os meus pais se divorciaram por causa de uma traição, e se eu ficasse com isso na minha cabeça, eu iria ser uma mulher como fui na minha adolescência e juventude, desconfiada, ciumentinha, né, gente? Tem que assumir o que a gente é no passado. E aí, o que acontece? Você vai sempre achar que o outro tá errado. Você vai sempre achar que o outro vai pegar o telefone do outro para poder ver o que ele estava conversando lá com a pessoa do trabalho. E eu acredito que é um que... saco sem fundo. Porque uma coisa vai puxando a outra. Eu ouvi uma história não tem segurança nessa de uma mulher história que vira a toda. parede e fala assim, amor, o que você acha de a gente botar um cavalo, criar um cavalo? Criar um cavalo? Mas a gente mora no 7º andar. Aí ele falou assim, mas eu quero muito cavalo. Eu falei, meu irmão, não dá. Ele falou assim, então você ou escolhe, ou você deixa eu botar um cavalo dentro de casa, ou você me dá a senha no teu WhatsApp. Quanto custa esse cavalo Aí aí? ele, pensando bem, eu acho que se a gente empurrar o sofá, dá pra criar um cavalo. Então, essa coisa de insegurança, é a minha senha, é o meu segredo, vai gerando isso. Vai gerando desconfiança, vai gerando insegurança, e aí chega nesse nível. E aí é lamentável, eu fico pensando na família desse pastor, né? Nesse suposto pastor, não sei, como é que fica nessa hora? Ou se ele pastoreava uma igreja, por causa de uma doideira dessa, destrói uma família toda, não trata as emoções, não busca ajuda, porque se acha que é um líder, e eu quero abrir aqui pra gente, bater um pouquinho na gente, porque acha que é líder, não precisa pedir ajuda, porque acha que é uma autoridadezinha na igreja, ninguém, né? Não dá satisfação para ninguém, e aí tá vivendo um conflito dentro de casa, que não tá buscando tratamento, e quando explode, é uma desgraça total. Eu acredito que hoje as igrejas evangélicas são os maiores consultórios de terapia do mundo. Porque ali as pessoas, quando vão seriamente ouvir a palavra de Deus, porque hoje a galera tá indo pra igreja para quê? Vamos pra igreja para fazer uma social, né? Se você for à igreja buscando a face do Senhor, buscando encontrar a solução para a sua vida, buscar cura para a sua alma, ali você vai encontrar, porque tem igrejas sérias, com pastores sérios, e daqueles púlpitos são liberadas palavras para você receber, palavras de cura para a sua vida. Então, eu acredito nisso, que você precisa receber uma palavra de cura na tua alma para lançar fora todo o ciúme e você ser uma pessoa tranquila, abençoada, para você não fazer esses tipos de atrocidades sem cárcere, em nome de Jesus, irmão. Me perguntam muito, rapidinho, só essa. Pastor, me traiu no namoro. Você acha que eu me traiu no casamento? Eu falei assim, então não paga pra ver, não. Termina logo. O sinal já tá aí. Já me falaram isso. Não pode saber, não paga não pra paga ver. pra ver. Eu vou dar outra chance. Pastor, que ele disse que me A Bíblia perdoou. manda a gente perdoar. Vai. 70 vezes 7, né? Vai traindo Mas quantas no vezes? momento nenhuma orientação é pra ser burro, né? Exato. Manda esse miserável embora. Ô Cid, em relação à questão do ciúme, eu acho uma coisa que é importante. Primeiro que a gente já falou aqui, tem aquela pessoa que é obsessiva. E aí você pode dar 1001 sinais, ela vai querer 1002. Você vai ter 1002, 1100, ela vai querer 3000. Então você tem aquela pessoa que não adianta. Você assim, não há nada na vida que eu possa fazer que pra você encontrar. A não ser que eu bote uma webcam colada no meu pescoço o tempo inteiro. E ainda assim. Bonita essa. Webcam. Bonito, né? Menino americanizado. Vai muito lá, né, E pastor? como? E como? Vai muito lá. Vamos voltar ao Eu assunto sou de de Caxias. Menino tem até um Ricardo aqui. Vamos botar o assunto aqui. Pergunta onde ele foi alfabetizado. Deixa quieto. Fala, Felipe. Brincadeira. Fala, Felipe. Marcelo fez seminário comigo, para os irmãos estão ouvindo aqui. Aí tem Está todos os meus cunhando. podres aqui. Feedback da história. Feedback. Mas aí você tem outra pessoa, outro caso também, que é o seguinte, olha só a história aqui. Um pastor, esse suposto pastor, ele ficou chateado, chateado nada, ficou revoltado e tudo, porque a pessoa, por causa de uma questão de um celular. E eu acho que tem momento. Depois tentou tomar o celular dele. Mas a pessoa e qual o problema? Eu vou tomar meu celular, a minha esposa, né? Não o cara na rua. Claro, mas lógico. assim, óbvio, você tá chateada, tá desconfiada, que sabe, você tem que confiar em mim, ok, mas beleza, mas Por você isso quer, que eu disse. qual é a prova? E ela Então pega o comprovou que a desconfiança dela tinha fundo. pega o celular, pega aqui minha senha de e-mail, o meu Facebook, seja lá o que for, porque tá aqui, tá livre Isso aberto. aí só foi E a aí, explosão. a explosão, porque a gente gatilho. também ouve o outro lado, o cara que quer acobertar as tretas dele.
Ele tipo assim, deixa eu ver, o que houve no seu celular? Não, nada não. Aí ele, não, mas deixa eu ver. Não, você não confia em mim? E aí ele começa a jogar em cima dessa pro casamento, tipo, não vou deixar você ver isso, porque afinal você tem que exercer confiança, às vezes, respeitar a minha individualidade, pra esconder a todas as tretas que o cara tem lá com outras pessoas, enfim. E aí eu acho que é importante essa transparência no casamento, porque não há nada que se esconder. E eu acredito até, pastor, menininhos e menininhos que estão me ouvindo do meu Brasil Varonil. Começou a desconfiança no namoro, meu amor. Ciúme excessivo, cobrança excessiva no namoro. Irmão, essa pessoa, você vai mandar essa pessoa andar, gente. Pelo amor, em nome de Jesus. O pior é que tem meninas que namoram garotos que de repente o cara fica violento com ela. Peraí, o que direito ele tem de segurar o braço dela e deixar o braço roxo? Você não vai naquela igreja que eu não quero. Peraí, você é dono de alguém? E acontece demais, infelizmente. E começa a mandar também, né? Demais no namoro. O que vai ser desse futuro? E aí Vanessa fica, mas eu gosto tanto dele. Então mas gosta, filha, vai sofrer, miséria. É o tal do sentimento, trazer a pessoa pra ele é o colírio dos meus olhos, colírio de pimenta. Vai dar ruim, vai dar Blade sair no futuro, irmão. Dá o quê? Blade. É o bomba. Blade. Outra palavra em inglês, né? Lá vem. Gente, eu não falo inglês não, presta atenção no seguinte. Não, isso aí é aquele joguinho que ficam duas coisinhas se batendo assim, e a gente usa lá com os adolescentes. Seguinte, tem uma outra vertente do ciúme aqui, que essa aqui já fica um pouco mais pros adultos, aqui vamos dizer. Bom dia, mas eu gostaria de preservar minha identidade pela pergunta ser um pouquinho constrangedora, mas eu quero aproveitar o ciúme aí, o assunto do ciúme, levando para o lado ministerial. Eu nunca identifiquei em mim esse sentimento, mas agora há poucos meses, convivendo com uma pessoa que há pouco tempo está na minha igreja, eu tenho observado, isso tem me incomodado muito, o fato de eu olhar para dentro de mim e detectar uma coisa tão nociva. Tá percebendo um ciúmezinho lá. Eu tenho medo desse ciúme evoluir para inveja. Se é uma diferença entre uma coisa e outra, me ajudem, por favor, porque isso está me incomodando demais. Eu sou de uma igreja pequena, onde precisamos estar em união o tempo inteiro para o crescimento da mesma. Esse tipo de comportamento é nocivo e vem atrapalhar. Eu percebi não sei se vocês entenderam a mesma coisa, que chegou uma pessoa na igreja que está tendo um destaque. E que essa pessoa que já estava lá, talvez tivesse. Agora já está ficando meio um pouquinho do lado. Essa pessoa, de repente, tem algum conhecimento diferente, tem um ensinamento diferente, de repente, essa pessoa está tendo um destaque demais. E, mas pera, eu já estou aqui há tanto tempo. E agora o cara chega e tem um destaque maior do que o meu, quer dizer... Na igreja não tem isso, não. Tem isso, não? Em lugar nenhum. Eu imagino que não. Eu imagino que, na verdade, não deve existir igreja nenhuma, não. Quase não existe. Gente, pelo amor de Deus. Como é que a pessoa lida com esse trem, gente? Ela precisa buscar, de fato, a identidade dela em Deus. É em Cristo Jesus. É uma coisa que esse tema identidade, é um tema que a gente tem ouvido bastante, porque ele é uma cura para o nosso interior. Porque enquanto a gente tiver a nossa identidade de acordo com o aplauso do outro, e hoje em dia, em época de rede social, com o like do outro, com o compartilhamento do outro, com a curtida do outro, seja lá o que for, a gente vai ficar assim, o tempo inteiro dessa dependência terrível. Agora, enquanto a gente for aquilo que a gente é, descobrir que aquilo que a gente é porque Cristo nos amou, é porque Ele sabe quem nós somos, é porque Ele tem um plano na nossa vida, a gente consegue ser curado pelo poder do Evangelho. Essa crise de identidade, ela é tão terrível que ela faz com que eu me anule naquilo que eu sou, em detrimento daquilo que o outro é. Então, em vez de a gente partir, poxa, eu admiro tanto o pastor Felipe, o pastor Marcelo, a Vanessa, o que eu faço? Me aproximo, caminho, né? Aprendo com essa pessoa a compartilhar as experiências dela, para que eu me torne melhor naquilo que sou, né? Entendendo que aquilo que sou sou eu, e vivendo experiência com aquela pessoa. Aí a gente se anula por causa do outro, e aí entra num desespero que foi falado pelo Cid, aí entra a inveja. Aí eu começo a deturpar, aí eu começo a criar historinha, aí eu começo a difamar, porque eu não consigo ser o que ela é, o que eu faço? Eu tento abafá-la, eu tento matar, eu tento cortar ela. Obsessão fatal. Obsessão fatal, dá um filme, né? Dá um filme. Isso, porque eu não trato isso em mim, isso é um perigo do inferno. Sabe, Cid, muitas vezes isso acaba acarretando também de eu querer me tornar o que o outro é. Se eu não sei quem eu sou e eu acho que o outro é melhor do que eu, ao invés de tentar ser o melhor que eu posso ser, eu vou querer ser igual ao outro, porque eu estou vendo o outro receber aplauso e eu não. Então eu vou acabar anulando a minha identidade para tentar pegar a identidade do outro, porque eu estou vendo o outro receber aplauso. E aí existe um segundo ponto, que talvez para mim seja mais controverso um pouco, e que tem a ver com a história que nós lemos, que é a história desse, abre aspas, pastor, que é a seguinte, eu e o Felipe, nós estudamos juntos, nós fizemos 4 anos de seminário extremamente difícil, extremamente duro, depois eu
fui para São Paulo, o Felipe foi fazer psicologia. E a gente estudou muito, muito, para poder ter o título de pastor. E o que a gente percebe hoje em dia é que se o cara chega na igreja, o cara tem um destaquezinho numa pregação, o cara, automaticamente, o cara já vira pastor sem preparação nenhuma, sem passar por um período de prova, sem estudo nenhum. Porque esses 4 anos que eu e o Felipe passamos no seminário, não foi só tempo de estudo, foi um tempo de uma série de dificuldades. E que essas dificuldades acabam, muitas vezes, eliminando... De supervisões sobre a gente. Porque a gente estava sendo supervisionado durante esse tempo inteiro. Estava debaixo da autoridade do nosso pastor e do presbitério, que estava acima da gente. E então, esse período foi um período de prova também nesse sentido. E muitas vezes o cara chega na igreja, o cara prega direitinho, começa a servir a ser direitinho, é um bom diácono. Pô, se ele é um bom diácono, vai ser um bom pastor. E ordena o cara sem preparação nenhuma, sem estudo nenhum. Aí acontece 2 coisas. Primeiro, o cara é completamente despreparado para o ministério e para a vida ministerial e para a vida como um todo. A esposa dele tem ciúme, ele vai estrangular a esposa. E tem o título pastor e aparece no jornal, é pastor. Mas o cara, na verdade, nunca foi pastor. E muitas vezes, por causa do despreparo dele, vai chegar na igreja alguém que vai pregar melhor do que ele, e por causa do despreparo dele, vai surgir essa inveja, esse ciúme. Eu não estou dizendo que é o caso desse pastor. E também está dizendo que só os despreparados que tem ciúme. Exatamente, não estou dizendo, dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes, o próprio tempo de preparo, ele vai formando a nossa identidade e vai fortalecendo em nós essa autoestima positiva da gente olhar e dizer, olha, eu consigo fazer isso bem. Entendeu? E que muitas vezes o cara que chegou e foi ordenado pastor 1 mês depois que chegou, não tem. E aí a primeira crise que vai ter, ele vai desabar. Eu acredito que quando nós entendemos quem nós somos em Deus, que nós somos filhos únicos, que quando Ele criou a gente, Ele criou com detalhes, Ele nos fez com características específicas, irmã. Só você tem essas características. Só você pode fazer aquilo que Deus propôs para a sua vida. Então não fique olhando o que a outra pessoa está fazendo, mas faça o que Deus determinou para o seu coração. Faça da melhor maneira possível, porque Deus vai te elevar, vai te levar a lugares altos, vai fazer com você aquilo que você nem imagina e nem pensa. Então faça, não viva a vida do outro, viva a sua vida em Deus da melhor maneira possível, entendendo que você é única. E o reino de Deus não é construído por uma pessoa só. Eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. A gente vai mudar de assunto já aqui, mas eu preciso falar sobre a nossa ouvinte que agora há pouco mandou aqui seu relato, que deixou a gente meio apavorado, mas ela explicou aqui alguma situação. No caso, ela manteve o marido. Só que o seguinte, a gente falou sobre o marido, como é que o cara vê aquilo tudo acontecendo, o cara não pica a mula, não vai embora. Acontece, gente, que ele não tinha como sair. Nós tínhamos um bebê de meses em casa. E eu estava ameaçando, naquele momento de desespero, né, de destempero da nossa irmãzinha, eu estava ameaçando a ele que eu ia tentar matar o nosso filho. Eu estava ameaçando ele que ia matar o nosso filho. Se ele tentasse algo, tudo isso acontecendo, gente. O neném estava na cama chorando. Eu tenho um testemunho muito forte. Meu esposo já passou por muita coisa comigo, viu? Mas hoje, graças a Deus, sou uma nova criatura. A situação estava bem complicada. Os 2 precisavam de cura naquele momento. Graças a Deus aconteceu. Amém. A situação, viu? Graças a Deus a coisa mudou muito. Escreve um livro, irmão. Vai contar a sua história para abençoar Vai abençoar muita gente, viu? Conquistou meu coração. 93 FM. Muito bem, agora faltando 10 minutos apenas. O debate, você vê que o debate continua na vinheta, no comercial. O debate não para aqui não, o debate não para não. Gente, você conhece debate pai? É dinâmico. É sim, não tem jeito não. Você conhece pais que dão guloseimas aos filhos para alegrá-los quando eles estão chateados ou tristes? Ah, não, meu Deus. Esse é um perigo. Um estudo desenvolvido por pesquisadores britânicos e noruegueses aponta que crianças em idade escolar que são alimentadas pelos pais com doces e outros alimentos calóricos para compensar alguma frustração, tristeza ou chateação, são mais propensos a terem distúrbios alimentares no futuro. A pesquisa diz ainda que os pais que comem para acalmar suas emoções também passam esse hábito para os filhos. A gente percebe isso, viu? Você come... você é desse jeito, você come para acalmar suas emoções. Aliás, como é que a gente percebe que a gente está descontando nossas emoções na comida, na compra, nos outros e aquela coisa toda? E qualquer outro tipo de hábito a gente acaba descontando e é comido. Qual é o segredo para a gente lidar com essas emoções que nos afetam todo dia, em todo momento? Vocês gostam de comer doce, gente?
Ô Cid, Oi. eu tô rindo aqui com o pastor. Ah. A minha filha acabou de me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp. Tô com fome, tem algo pra comer? Dona Quinha, sossega, legume, Dona verdura. Filha, tem brócolis, maçã na proteínazinha. geladeira. Tem brócolis. Tem um franguinho grelhado. Hã? Sabe qual é o problema, Cid? O problema, pelo menos lá em casa, eu falo por mim mesmo, o problema muitas vezes é que os pais não se alimentam direito, isso acaba respaldando as filhas. Eu, por isso aí. exemplo, você tem uma alimentação direita? Não, eu como um monte de besteira. E minha filha, ela me puxou muito. Mas você é magrelo, Cleber. É porque eu malho também, entendeu? Nossa. Desculpa aí. É o que eu falo, pessoal. 5K todo dia. É que eu falo, pessoal, eu não malho pra ficar forte, eu malho pra poder comer sem culpa. Eu também, entendeu? pastor. Eu malho pra poder comer sem culpa. Tô nessa Então, vibe. minha filha me puxa muito. Então, eu vou no mercado, eu compro lasanha congelada, que eu adoro lasanha congelada. Jesus. Minha Salva filha, todo mundo nela. minha filha adora. Minha filha adora. Quando eu tenho que fazer, antigamente fazia só pra mim. Eu pegava a Super lasanha, cortava ela no meio, cortava em quatro, fazia um pedacinho Faz pequeno uma pra mim. lasanha ao vivo, Marcelo. Congelada agora, é brincadeira. Eu adoro. Agora tem que fazer pra mim e pra ela. Sopa, eu adoro caldo verde. Ela adora também. Tem que botar. E ela só come se tiver calabresa lá. Então, depende dos pais. Se os pais tiverem uma boa alimentação, os filhos vão ter. O problema é a gente ter uma boa alimentação. Esse é o problema. E sabe qual muitas vezes a grande questão? É que a gente chega em casa muitas vezes cansado, tarde. E aí você tem aquela alimentação saudável, que custa 10 mil reais, porque você tem que comprar aqueles produtos alimentícios, só vende no hortifruti da Zona Sul. E você tem aquela comida da barraquinha da esquina. Vai fazer o quê? Verdade. Isso já é um problema Acaba pra o gente cu. ali. A gente Acaba fica, o né? cu. Olha. Já é um problema A ali, barraquinha né? da esquina. Não, tem todas as barraquinhas do Acabou mundo o ali. culto, gente. Tá parecendo o quê? Acaba Uma o culto. feira na porta da igreja. Tem Verdade. barraca de pastel, Meu Deus. de churrasco, Ó, de churros. Mas tem uma caldo diferença, eu não sou nutricionista ou coisa nenhuma, mas eu e minha esposa, a gente tem tentado mudar e tem conseguido de alguns tempos pra cá. Que tem uma diferença entre aquilo que é vendido normalmente como uma coisa saudável, que normalmente o pessoal bota um custo muito alto, e aquilo que não é tão caro, mas ele é ainda saudável. Eu acho que a discussão não é de nutrição aqui, eu acho que ninguém está habilitado a isso. É consequência mas- da não orientação da Mas exatamente, mas a gente procurar se orientar do que é razoavelmente simples e não é tão caro e que a gente pode se alimentar de maneira positiva. O problema é que realmente a oferta é muito grande das coisas que não são saudáveis, são realmente infinitamente mais baratos. E outra coisa que eu acho que é o cerne da questão, a gente associou uma coisa da infância. Quando a gente fica chateada, fica assim, o fio aparece, o pessoal lá comendo um pote de sorvete, aí eu quero 10 barras de chocolate, porque isso vai remeter uma coisa de criança, que você é aquela festinha infantil, e aí você pegava no final todos aqueles doces, aquela sensação maravilhosa que Faz você uma quer quentinha, leva pra casa. reproduzir Um bolo. aquilo hoje. E a gente, como adulto, é ruim, mas tem que começar a quebrar esse ciclo E tem na um nossa negócio também, vida. pastorzão. Mas Eu é sou bom, feliz com gostoso. isso. É claro. É gostoso. Não, o sabor é Tem um maravilhoso, mas a gente brother, precisa mudar. Amigo meu, Pastor brother Marquinho, é ótimo. Marquinho Menezes, ele posta lá. Ah, o Tô Marquinho- comendo Marquinho é lasanha, magrelo. lasanha de brócolis. Marquinho, não dá, mano. Não dá. Tem que ter um presuntinho, tem que ter um queijo, tem que ter uma carne moída. Então, a gente passar isso pra Faz um criança. patinho, puxa vida. Passar isso para criança começa a partir dos pais. Eu vou, às vezes, no mercado com os meus filhos, é um desafio. Pai, o Danone, pai, o biscoito, pai, isso, Esse pai, é aquilo. sinistro. Que é a batalha. Meus filhos pequenos têm que mandar lanchinho para a escola e fazer essa variedade. Estão de férias agora, mas é complicado. Aqui, ó. Eu falou do Marquinhos Menezes, eu lembrei que eu gosto de negócio de brócolis também. Se eu chegar, tô nessa barra. Adoro. Um abraço, Marquinhos. Beijo, Lilian. Eu tô assim também, eu tô nessa, eu já perdi alguns quilinhos já, não sei aonde, mas Meu dizem marido que eu também tá perdi. de dieta, perdeu A Marcela 400 gramas. A Marcela fica rindo aqui. Tem 2 anos. Nossa, a primeira coisa que ela faz, ela chega e fala barrigudinho. Isso é bullying, só pra saber se é bullying. Diz assim o texto aqui, diz assim a palavra, não da Bíblia, mas diz o que o ouvinte. Gente, eu concordo com o pastor. A feira é bem mais barato que as comidas prontas industrializadas. Ele está somente com preguiça de fazer uma boa salada. Já outro ouvinte, eu, por exemplo, perdi 8 quilos só mudando a minha alimentação e caminhando. Tá vendo aí, Felipe? Legal. Uma das minhas desculpas. Perdi 10, cara. É isso que eu tô falando, ela tá seguindo o teu exemplo. Tá, isso aí, tá. Espera a gente molhar o bico, cara. Uma das minhas desculpas era uma dessas aí que vocês estão falando, que alimento saudável era muito caro, Marcelo. Aí, Marcelão, Pode- te botaram na pode- parede. Ô, pastor. Esquentar um brócolis e Olha só. um frango no acredito. micro-ondas é rapidinho, cara. Uma coisa aqui é que ela fez uma seguinte observação aqui, né? A gente realmente tem
se alimentado de uma maneira descoordenada, essa nossa vida corrida, muitas vezes até a mulherada aí de TPM, que gosta de comer um chocolate. Tá aqui pra te enriquecer, Vanessa. Graça e paz. Quando eu tô chateada, gente, eu como muito. Principalmente na madrugada. E quando eu e meu esposo discordamos de alguma coisa, aí eu desconto tudo na geladeira e como muito. TPM, então faz isso TPM, direto, gente, aí você pensa, né? Uma vez por mês, uma mulher de TPM comendo 3 barras de chocolate por dia. O que vai acontecer com essa mulher? Vai ficar uma pessoa, né? Só para falar, realmente, cenoura, brócolis é barato. Agora, quando você faz uma alimentação realmente proteica e que vai substituir tudo, geralmente os alimentos são mais caros. Por exemplo, o pão integral é mais caro que o pão comum. Entendeu? Quinoa A manteiga, é um alimento caro. E o pão integral há controvérsia, se ele realmente é iogurte saudável. é mais caro. Oi? A controvérsia, o pão integral O pão também integral tem outras realmente, coisas que... porque tu não tem açúcar, mas tem sódio. Sim, mas é mais saudável que o pão normal por causa da claro, farinha. lógico. Então, você vai ter alguns alimentos que são recomendados para uma dieta substituta da outra dieta, que vão encarecer um pouquinho mais. Você pega quinoa é um alimento super recomendado porque é super proteico. E não é um alimento muito acessível. Não é caro, mas também não é muito acessível. Então, é Iogurte melhor também. fazer, sabe o quê? pegar o que é Jejum, possível. gente, é mais barato. Jejum. Você Ninguém vai vai- controlar as suas emoções, vai se mostra que não é um escravo acalmar. da Jejum de comida. Daniel. Faz um jejumzinho básico aí Boa. que vai dar Em certo. tempo de crise, jejum de Daniel. Daniel. Jejum de Ajuda Daniel. até no orçamento familiar, né? O Sabe o que, jejum, né? o pessoal diz? Eu estava estudando sobre isso, o pessoal que compete. Os caras estão falando o seguinte: olha, a gente come de tudo, mas come de tudo com moderação. Com moderação, é A verdade. questão não é você dizer, ó, vou comer só brócolis, só cenoura. Você pode comer de tudo, desde que coma com E moderação. a própria palavra E- de Deus diz isso, pra gente fazer as coisas com moderação, não só na alimentação, mas na nossa vida. Mas é mais fácil a gente trabalhar isso com os nossos filhos. Exatamente. Para que depois eles já cresçam sem ter Tendo que hábito saudável. sem ter que inserir um novo hábito ou tirar um hábito muito Esse ruim. hábito é Isso tão é terrível. difícil. É Acaba a difícil. reunião, o culto, meu filho já pergunta pra mim, pai, vamos comer aonde? Pai, vamos comer aonde? Bem-vindo ao clube, Pelo irmão. Tem uma amor de barraquinha Deus. de brócolis ali. Só você já respondendo vai- a última pergunta Muito aqui legal. dessa querida, Sim, sim, sim. qual o segredo para lidar bem com as emoções que nos afetam todos os dias, em todos os momentos? Que a gente falou aqui no debate inteiro. Intimidade com Deus. Não tem outra coisa para você ter controle das suas emoções, é ter as suas emoções controladas pelo Espírito Santo. Eis que se fez o silêncio na face. Nada mais a falar. Gente, ó, são 11 horas e 59 minutos, foi fechado com chave de ouro aqui agora. Vamos lá, já chegou, o debate já acabou, gente. A gente começou há 5 minutos. A gente começou há 5 minutos, já passou 1 hora já. Coisa absurda isso. Fala Quando a gente sério. tá falando de coisa de Deus, né? A gente Tempo é passa bom rapidinho, demais, né? Pois é. Gente, é o seguinte, agradecendo demais que a presença dos nossos debatedores abençoados aqui. Meu querido reverendo Felipe Teles, obrigado pela sua presença, querido. Deus abençoe. Obrigado, Cid. Um abração aí pra você, pros amigos aqui com a gente e pra todo mundo lá da Igreja Presbiteriana Raízes. Deus abençoe vocês, galera. Pastor Alex Pinheiro, obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe. Obrigado, Cid. Obrigado, debatedores. Que alegria participar com vocês. Um beijo pra todo mundo, um beijo pra família, pra esposa, pras crianças. Tamo junto. Vamos comer onde hoje? Deixa pra lá. Na igreja. Pra igreja. Pastor, tô chegando. Vanessa, obrigado pela sua presença. Deus abençoe, minha irmã. Obrigada, Cid. Obrigada, Marcela. Obrigada, Marcela vai pregar lá na minha igreja para os meus adolescentes. Olha! Fantástico. Quero mandar um beijo aqui pro meu pastor, Silas Malafaia. Quero mandar um beijo para minha igreja, para os meus adolescentes interligados, para nossa juventude que fez uma conferência linda esse final de semana. Sensacional. Meu maridão, minhas filhas. Muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Amém, amém. Meu caro pastor Marcelo Gleiser, obrigado, meu irmão, pela Eu que pela agradeço, presença. Cid. Quero mandar um abraço para André, que está ouvindo a rádio, para toda a Igreja Viva, para minha filha Sofia, para minha esposa. E ó, já que você falou em comida, eu vou confessar algo, vou dizer Fala aí, algo. fala aí. Tá? Tô com fome. Pessoal da rádio, no rodízio de pizza, Ah. arrebenta, hein? pessoal tá Leva dando prejuízo falência, no hein? rodízio. Leva falência, É hein? mesmo, é? Leva quando vai falência. Eu não tô achando que estão falando de você Ó, aqui. sem E quando vão pros moderação, cultos da rádio? sem moderação. Não E tem quando vão moderação. pros cultos da rádio que para no McDonald's? Meu Deus. Eu Sem ó, moderação. em minha defesa, no último, eu peguei meu carro e me mandei porque eu precisava resistir à tentação. Mas o pessoal não resistiu, não. É Levou que você tá de falência, dieta, hein? né, Cid? Levou falência, Quero ver você hein? na feira no domingo que vem, tá? Eu tô sempre lá, minha irmã, tô sempre lá. Em minha defesa, ontem a gente fez uma comemoração, um almoço em comemoração ao aniversário da sogra, e eu fiz aquela costela com molho barbecue. A sogra, essa Olha! Sim. Essa Se sogra eu não é tivesse Rapaz. separado uma pontinha,
eu não teria comido. Porque apareceu Mas a sogra o genro, comeu? Graças a e gostou muito. Eu tenho que tava agradar. estragado? Não, tava maravilhoso. E eu tenho que agradar porque ela me deu o maior presente do mundo. Ela me deu a esposa mais linda do mundo de presente pra mim. Tô semeando, gente. Gente, ó, a gente vai encerrar o nosso debate, senão isso aqui vai continuar um bate-papo o resto da tarde, viu? Ô, Vanessa, por favor, nos leve a Deus de oração. A gente encerra esse debate de hoje. Amanhã a gente volta com mais assuntos aqui. Por favor, Vanessa. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deste de falar com tantas pessoas nesse Rio de Janeiro, nesse Brasil. Deus, nós queremos te entregar a vida de cada uma dessas pessoas. Nós queremos agora abençoar, Senhor, nesse horário, a vida de todos os jovens e adolescentes do nosso Brasil, de todos os pais e mães, Senhor. Deus, nós queremos te pedir uma bênção agora pela cura das emoções. Se tem alguém nesse momento precisando, Senhor, de uma cura, Senhor, que essa pessoa receba, que ela seja impactada pelo teu poder, pelo poder que há no teu sangue. Nós abençoamos essas vidas, Senhor. Nós declaramos que elas terão, Senhor, as suas emoções controladas por ti, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.